Como você se sente quando está diante de uma pessoa orgulhosa e arrogante? Olá, graça e paz! Nós estamos aqui no desafio de continuar uma rota, uma trajetória que nós estamos percorrendo durante as últimas semanas, que é buscando sabedoria para buscar uma vida abundante. E nós começamos falando sobre o temor do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se precisamos de sabedoria para viver os nossos desafios, para viver a nossa vida, precisamos começar pelo temor do Senhor. E quando nós olhamos para o que a palavra de Deus estabelece, nós vamos para o livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, onde a palavra de Deus nos apresenta de que consiste o temor do Senhor. No último vídeo eu tratei exatamente sobre o primeiro ponto tratado nesse texto referido, Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre a sequência do texto, porque na sequência do texto, o texto fala sobre aborrecer não somente o mal, mas também a soberba e a arrogância. Então, o que eu quero compartilhar com você, na verdade, nesse dia, é exatamente o fato de haver uma necessidade de você e eu rechaçarmos toda soberba, todo orgulho, toda arrogância. Eu iniciei o vídeo de hoje fazendo uma pergunta, levando a pensar sobre isso, porque nós precisamos entender que quando nós estamos nos relacionando, ou quando nós estamos diante de uma pessoa arrogante e de uma pessoa orgulhosa, nós precisamos entender que esse tipo de sentimento, ele é tóxico, ele é prejudicial, não somente para a pessoa que está alimentando ele, mas para as pessoas que estão se relacionando, as pessoas que estão à volta dessa pessoa. De maneira que, se tivermos sabedoria, rechaçaremos então o orgulho, a arrogância e viveremos uma vida abundante. O orgulho e a arrogância nos fazem viver uma vida ilusória, sendo aquela pessoa que de fato nós sabemos que nós não somos. Eu estou falando sobre esse assunto e eu estou me lembrando exatamente de uma parábola que foi contada pelo Senhor Jesus e que depois você pode conferir. Ela está registrada ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo de número 9. O Senhor Jesus falando sobre dois homens, duas pessoas que se dispuseram a ir à igreja. O texto ali fala, subiram ao templo com o intuito de orar. Se a gente for contextualizar, a gente pode usar exatamente a palavra templo para a palavra igreja. Então, nós temos dois tipos de pessoas que subiram ao templo ou que foram à igreja com o mesmo propósito: orar, buscar a Deus. No entanto, o Senhor Jesus estabelece um padrão de diferenciação muito grande entre o primeiro homem e o segundo homem. A palavra de Deus diz que eles eram um publicano e o outro fariseu. E é interessante porque nessa história que Jesus conta, ele começa exatamente falando que um dos homens, ele começa então a orar de si para si. E eu fico pensando, essa pessoa já começou errado, porque ele está orando dele para ele mesmo. E quando ele está orando, ele começa dizendo: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como a maior parte dos homens. Eu não sou mentiroso, eu não sou enganador, enfim. Ele faz uma relação e ele coloca inclusive algumas práticas, algumas qualidades que faziam dele uma pessoa religiosa. Uma pessoa como muitos nos nossos dias. Ele apresenta o seu currículo e ele diz assim: olha, eu jejuo 2, 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu recebo. Se a gente for fazer uma
uma análise profunda, a gente vai perceber que esse homem, em alguns aspectos, era até mais praticante, mais religioso do que muitos dos nossos dias. E ele termina inclusive dizendo assim: graças eu te dou porque eu não sou como esse que está ao meu lado aqui. Ou seja, um homem que alimenta uma autossuficiência, uma arrogância, um orgulho que o leva a pensar que por causa da sua justiça própria ele pode ser recomendado diante de Deus. No entanto, Jesus continua a história e fala agora do outro homem. O outro homem, ele não ousa nem levantar os olhos aos céus para orar, mas ele bate no peito e ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o Senhor Jesus termina essa história dizendo: qual dos dois foi justificado diante de Deus? O primeiro ou o segundo? Jesus, ele na hora nos revela quem foi justificado e ele diz o segundo. Por quê? Porque o segundo, ele tem consciência de quem ele é, ele tem consciência da sua natureza, ele tem consciência da sua incapacidade de ser justificado diante de Deus por causa das suas boas obras. Enfim, eu olho para esse texto e eu fico pensando exatamente na postura que você e eu precisamos ter de rechaçar todo tipo de orgulho, todo tipo de arrogância, todo tipo de autossuficiência que pode nos fazer achar que essas qualidades podem nos recomendar a Deus. Na verdade, nós precisamos da misericórdia como segundo homem, precisamos da graça de Deus. E se você e eu não conseguimos pela nossa força rechaçar essa soberba e essa arrogância e essa autossuficiência, então nós precisamos buscar em Deus, que certamente está pronto para derramar sobre nós essa capacidade. E dessa forma viveremos uma vida sábia, com a sabedoria que vem do alto, e viveremos uma vida abundante. Eu quero orar para que você e eu encontrem esse caminho e jamais permitamos que a arrogância e o orgulho encham o nosso coração e nos façam viver uma vida que não é coerente com aquela que de fato nós somos. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade que temos de estar diante da tua palavra. Obrigado pelas histórias, pelas parábolas que Jesus conta e nos ensina profundamente a vivermos uma vida que agrade o teu coração. Senhor, nós reconhecemos que por nós mesmos muitas vezes não temos força, não temos capacidade, não temos condições de rechaçar o orgulho, a soberba, a presunção, esse sentimento tóxico que muitas vezes prejudica não somente a gente, mas todas as pessoas que fazem parte dos nossos vínculos de relacionamentos. Eu quero abençoar cada vida, cada família, e quero pedir que o Senhor encontre o caminho do nosso coração e nos faça viver a vida abundante. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente. Tenha uma semana abundante, cheia de sabedoria.